É hora de nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías 41 e depois 43. 41, versículo 10 em diante, e 43 a partir do versículo 1. Quero cumprimentar todos os amigos que estão nos ouvindo também por meio das redes sociais neste momento, Facebook, Instagram. Deus os abençoe grandemente. É você que está também na Rádio Água Viva FM 87.9. Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite bendita. Vamos então meditar na palavra de Deus. E diz assim, versículo 10, capítulo 41 de Isaías. Vamos do versículo 9. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Capítulo agora 43, do mesmo livro de Isaías, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Seba por ti. Porquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A palavra desta noite, meus queridos amigos, é: Jeová é o único Deus de Israel. É o único Senhor de nossas vidas. Não existe outro além dele. Ele é a esperança de Israel e é a esperança de toda a humanidade. Devemos confiar unicamente neste Deus, Criador de todas as coisas, do universo, de tudo quanto nele há. Vejam a grandeza deste Deus, o quão grande e o quão poderoso é o nosso Deus. Não existe outro além dele. Os homens podem até inventar e criar deuses de madeira,
de pedra, de bronze, de metal, qualquer, de barro, mas nada eles podem fazer, nada, nada. Mas o nosso Deus, que criou todas as coisas, Ele quem criou o artífice, o ourive, quem criou a madeira, e o homem que é a sua criatura inventa coisas para adorar. Mas o nosso Deus é único e verdadeiro. Veja só o quanto ele nos avisa aqui no versículo 7. O artífice animou ourives, e que alisa com o martelo, e o que bate na safra, dizendo: da coisa soldada boa é. Então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. Coisas inanimadas que não têm vida. Aí Deus olha para nós pequeninos e chama Israel pequeninos de Jacó, para que não tenha medo. Israel que foi tomado dos confins da terra, Israel que foi escolhido por meio de Abraão, seu pai. Abraão era filho de Tera. Tera era vendedor e adorador de ídolos. E Deus separou Abraão, que antes era Abrão, e separa ele e Sarai, e se torna agora Abraão e Sara. E Deus o chama do meio da sua parentela e o envia para uma terra estranha, que Deus ainda mostraria para Abraão. De Abraão, Deus dá a ele uma promessa e dá-lhe um filho chamado Isaque, riso, o filho da promessa. De Isaque a Jacó e a Esaú. E em Jacó, Deus restabelece a promessa de Abraão e de Isaque na vida de Jacó. Jacó, um homem que ainda precisava passar por uma transformação, por uma regeneração, por um processo espiritual. Deus o leva para a terra dos seus antepassados, do seu pai, da sua mãe, e lá, no caminho de ida até a terra de sua mãe, Deus abre os céus para Jacó e mostra uma escada e anjos subindo e descendo. Ele disse: este não é outro lugar a não ser a casa de Deus. E coloca o nome daquele lugar de El Betel, o Deus da casa. Deus está presente na nossa casa quando nós estamos buscando a sua presença. Eu não sei por qual deserto você está passando, mas o mesmo Deus que se fez presente na vida de Jacó, naquele deserto, Padã Arã, lá em El Betel, o Deus que se fez presente na vida de Jacó, ele se faz presente na nossa vida. Jacó passa por vários anos na casa de Labão. Cerca de 20 anos se passam na vida de Jacó. E ele volta como Jacó para a terra de seu pai, da sua mãe. Mas no caminho, ele encontra com o anjo do Senhor e passa a madrugada toda no val de Jaboque, brigando por uma bênção. E Deus pega Jacó, e o seu nome já diz, enrolado,
diz: enganou-os. Eu transformo agora Israel. E ele passa a noite brigando, agarrando o anjo para receber uma bênção. E Deus toca então no nervo da coxa de Jacó. E ele começa a mancar. Tu não serás mais Jacó, o teu nome agora será Israel, porque como príncipe lutou com Deus. Deus agora transforma Jacó de um homem desprezado, de um homem sofrido, mesmo com filhos, com esposa. Ele ainda sofria por uma rejeição do seu irmão. Ele saiu da sua casa, mas Deus levanta ele agora como príncipe em Israel, que era a região de Canaã na época. E Deus chama Jacó, e o que está lá em Salmo 113, versículo 4, versículo 9. Do 4 ao 9, quem é como Deus que habita nas maiores alturas, que no teu trono se ergue para ver que está nos céus e na terra, que do monturo pega o desvalido e do pó o necessitado, e faz assentar-se entre os príncipes do seu povo. Quem é que faz isso? Só Deus. É quem transforma o homem desprezado. E Deus transforma agora Jacó em um príncipe, em um pai de uma multidão, de uma grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus transforma agora ele em um homem abençoado, em que promessas foram feitas sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui nós vemos em Isaías 41 e 43, Deus dizendo para Israel não temer, para Israel confiar nele, porque Deus o tinha chamado desde os confins da terra, e chamou ele do meio dos mais excelentes, e disse: tu és meu servo, a ti eu te escolhi, e a ti eu te chamei. Você, meu querido amigo e minha querida amiga, irmã, Deus é quem te chamou e te escolheu para servi-lo de todo o coração. Em Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Versículo 4 ele vai dizendo: foi ele quem vos escolheu, e não a vós escolheu a ele. Ele nos escolheu e nos chamou. Quantas pessoas são chamadas, mas não atende o chamado do Mestre. Quantas pessoas têm a oportunidade de aceitar a Jesus como o Senhor da sua vida, mas não atende o chamado, não atende a voz do Mestre. Ele está falando nesta noite por meio da sua palavra: ei, eu te chamei, eu te escolhi. Não temas adversidades, porque eu sou contigo. Não te assombres no vale da sombra da morte, porque eu sou o teu Deus. Ramanagaia sé, Ramanagaia sé, Ribicanta lá, Yassé. Eu te esforço e eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra de justiça. Deus é justo. Eu não sei qual a causa que enfrenta,
Eu não sei que tipo de injustiça fizeram, mas Deus sustenta a cada um de nós com a sua justiça, porque Ele nos chamou e nós somos o seu povo e ovelha do seu pastoreio, e Ele nos sustenta. É Ele que nos esforça e que nos ajuda. Ele vai dizendo assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada os que contradizem ou contenderem contigo, perecerão. Ele vai dizer no versículo 13: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Jesus morreu de braços abertos para nos ajudar, para salvar das nossas misérias, dos nossos pecados, e um dia nos levar para o céu de glória. Ele sustenta cada um de nós com a sua destra. Isaías capítulo 59. Porque os seus braços não estão encolhidos para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Ele está de braço estendido para ajudar a cada um. E Ele ouve os nossos pedidos e as nossas orações. Amagai, a séria, mandagai. Bibi canta, lavanagai, a sé. Romando Olivier de Guevia, ser. Deus, Ele atende os aflitos e necessitados, aqueles que buscam água e não encontram, mas Ele derramará água sobre todo o sedento, e Ele jamais nos desamparará, porque o Deus de Israel não nos deixará sozinhos. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales, e tornarei deserto em tanques de águas e terra seca em mananciais. Talvez você se sinta muitas vezes distanciados de Deus, mesmo servindo a Ele, mas Ele tem promessa de derramar água sobre o sedento. Em Salmos de número 42, os filhos de Corá, eles fazem uma reflexão e perguntam para o seu próprio íntimo, para a sua própria alma, e diz: por que estar abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus. Ele é a esperança para aquele que não tem mais. Ele é a saúde para aquele que está doente. Ele é vida para aquele que está morto espiritualmente. E Ele é pão para aquele que está com fome. E Ele é água para dessedentar a sede espiritual de todo e qualquer homem que confia nele. Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Coloca na presença de Jeová. Coloca na presença do Senhor nosso Deus. Isaías 43 nos diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. O Senhor te chamou, e Ele te constituiu como filho e como filha. João, capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Ele veio para o que era seu, para Israel, mas os seus não receberam. Mas tanto quanto recebeu, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Ele te chamou
e Ele te constituiu, e tu és dele. Nós somos o nosso Deus. E quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Eu não sei quais são as águas das dificuldades que tentam te afogar, quais águas dos rios que tentam te levar para o fundo. Mas o nosso Deus, aquele que acalma o mar e acalma a tempestade, aquele que dá ordem para os ventos e dá ordem para o mar, Ele está aqui nessa noite dizendo: ei, essa água não vai te afogar, essas ondas não vão te levar para o fundo, e estes ventos não vão te assustar, porque na hora certa a tempestade vai passar, na hora certa as águas vão acalmar, porque o marinheiro, o capitão, Jesus está no barco das nossas vidas para nos dar a direção certa e o controle sobre todas as coisas e situações nas nossas vidas. Porque o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, Ele deu Jesus por ti, Ele deu Jesus por mim. Não temas. Versículo 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aleluia! Não existe outro Deus, não existe outro Salvador, só Jesus é o Salvador de nossas vidas, de nossas almas. É Ele quem resgata o homem do pecado, é Ele quem resgata o homem do mais miserável situação que possa se encontrar. Só Jesus, Salvador, que morreu por nós. E o apóstolo Pedro diz: nenhum outro nome há, debaixo da terra, nem acima nos céus, pelo qual devamos ser salvos. Só pelo nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador e Rei. Graças a Deus por esta palavra, que esta palavra venha germinar no teu coração com uma semente regada pelas águas espirituais da parte do nosso Deus, e você receba milagres, bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Eu ainda quero orar por você neste momento agora, em nome de Jesus. Amado Deus e Senhor da glória, no nome de Jesus, ó Pai, nós entramos na Tua presença. E nós te damos graças, Senhor Deus, pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede de estarmos, ó Pai amado, falando a Tua palavra neste momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque eu sei que a Tua palavra falou aos nossos corações nesta noite. Eu sei que a Tua palavra falou com cada amigo, Senhor, com cada irmão. E a Tua palavra não volta vazia, ela vai para o propósito pelo qual foi designado, porque o Senhor designou uma palavra nesta noite. O Senhor designou uma palavra nesta noite para alguém que estava precisando. O Senhor designou uma palavra nesta noite para um lar específico, para alguém que precisava de um milagre e de uma espera da Tua parte e de um controle emocional, espiritual. Eu creio que esta palavra não voltará vazia, Senhor, porque os frutos aparecerão, testemunhos acontecerão para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Meu Deus, salva nesta noite, liberta nesta noite, Senhor, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Ao encarcerado, que ele saia da prisão e não volte a cometer mais pecados e delitos. Ó Deus, aquele
aquele que vive aprisionado das drogas, que ele seja liberto no nome de Jesus. Aquele que está preso em correntes espirituais da maldade, que vive atormentado, ouvindo vozes e vendo vultos, e muitas vezes é possesso, liberta ele, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, vai entrando nos lares nesta noite, Senhor, porque não existe outro Deus além do nosso Deus. Não existe outro Deus que tem poder para libertar, Pai amado, o homem do pecado, das potestades espirituais, a não ser Jesus, o nosso Senhor. Aquele que está na enfermidade, Senhor, repreenda a enfermidade no nome de Jesus. Aquele que está precisando de um fortalecimento espiritual, que ela seja fortalecida pelo poder que tem no nome de Jesus, e seja renovado, que possa, Pai amado, agora adentrar na tua presença e se alegrar, Pai amado, exaltando e glorificando ao teu nome. Que ele seja renovado, que ela seja renovada no nome de Jesus. Água sobre o sedento. O teu Espírito Santo seja derramado sobre aquele que tem sede espiritual de te conhecer e de buscar a tua presença, meu Pai, no nome de Jesus. Haja, Espírito Santo, renova, Espírito Santo, e cura e liberta, em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém e graças a Deus. Obrigado, irmão Antonino, a irmã Josélia, Misael dos Santos, um abraço para Misael e o seu irmão Moisés. Deus abençoe grandemente. Obrigado pela audiência de cada um de vocês. Até o próximo programa, querendo Deus. Muito obrigado, meus queridos irmãos. E a você